Olá pessoal, tudo bem? Passando para fazer a nossa revisãozinha de prova, né? Que são as questões que eu passei para vocês. Bem, a primeira questão é uma questão que fala, né, durante o atendimento de rotina do CRES, uma assistente social procurou o setor jurídico bastante preocupada. Ela relatou que uma usuária com deficiência física, já fragilizada por uma situação de vulnerabilidade social, saiu em prantos após ouvir comentários preconceituosos feitos por um advogado que deveria prestar assessoria jurídica. O profissional de assistência social destacou que esse tipo de postura compromete a confiança dos usuários e fere diretamente os princípios que regem o atendimento da política de assistência social. Diante da gravidade do fato, o caso chegou ao conhecimento da coordenação, que solicitou um parecer jurídico sobre os deveres éticos e legais do servidor público e sobre as possíveis consequências de uma conduta discriminatória. Interessante comentar que essa questão de ética, né, da advocacia, estatuto de ética, estatuto da OAB, ele acaba não caindo só na prova da ordem, né? De vez em quando, alguns concursos, principalmente para advogado, procurador, vem caindo bastante, né? É uma matéria obrigatória também nessas provas. Bem, a cidade alternativa correta fala lá: o advogado pode ser punido judicialmente, não só administrativamente, pode ser punido judicialmente, mas não administrativamente. A conduta é irrelevante, pois não houve dano patrimonial. A ética profissional não se aplica em atendimentos assistenciais. Parece sacanagem, né? A conduta viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a ética profissional devendo ser apurada. É óbvio, tá? Em uma questão administrativa, em uma questão relacionada à violação de princípios, né, relacionados ao Estatuto de Ética, relacionados aos estatutos da OAB, por óbvio, né, o advogado pode ser punido administrativamente, né? Não é só porque não tem um dano patrimonial, né, o cliente não foi lesado. Daí, né? Ainda mais nessas situações públicas, né, em que o advogado ele presta ali um serviço público. Tem até um artigo que a gente comentou que fala lá que independente de ser defensor público, independente de serviço público, né, todos os advogados, todos os procuradores se prestam também ao Estatuto da Ordem, ao Estatuto de Ética, tá bom? Então a alternativa correta era a letra D, de dado. Questão 2 falava uma outra prova de assessoria jurídica. Geralmente eu pego metade da prova de concurso e metade de prova da OAB, tá? No tocante aos direitos dos advogados, assinale a opção incorreta. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, com exceção de quando considerados incomunicáveis. Nós falamos que não, né? Deixa eu ver se eu acho aqui aqui são os materiais, né, que a gente usa, mas tem um artigo que fala exatamente sobre isso, né? A gente até citou nas aulas, né, que a incomunicabilidade ela acabava ocorrendo muito, né, quando ocorria a época de ditadura, né? Então, na época de ditadura, existia, né, essa incomunicabilidade que poderia ser decretada. Hoje, obviamente, não tem mais, né? Falamos de algumas situações em que o sujeito ele era preso por alguma entidade aqui, ó, ainda que considerados incomunicáveis, né? Hoje não tem mais isso. Não, doutor, o senhor não pode conversar com ele porque ele está incomunicável. Não existe isso. Tá? Então, antigamente, na época da ditadura, era comum isso acontecer. As pessoas eram presas, encaminhadas para determinada delegacia, né, determinado órgão, e lá elas ficavam incomunicáveis, não era avisada a família, não era avisada ninguém. Por isso a Constituição veio alterar, né, bastante coisa, dando direito ao advogado, dando direito ao sujeito ter uma ligação para avisar os familiares onde foi preso, por que foi preso, né, para pedir ajuda, pedir, né, às vezes um remédio que ele precisa, né, questões pessoais, para avisar, né, a família ali que ele precisa de ajuda, que ele precisa de comunicar ali as circunstâncias da sua prisão. Então, para isso, não interessa se é incomunicável ou não, tá? O advogado tem direito. Falamos, inclusive, de muitas vezes da utilização do bom senso, né? Muitas vezes, já cheguei em delegacia no horário de almoço lá, vai fazer o quê? Espera, só tem um agente. Aí ele falou: doutor, tô sozinho aqui, cara, o senhor não pode esperar uns 10 minutos, 20, até chegar outro rapaz? Que aí eu abro lá pro senhor, porque se eu abrir sozinho é perigoso, cara, alguém, né, fugir e tal. Eu falo: não, beleza.
Isso acontece, tá? Mas isso é uma questão de bom senso, todo mundo fica bem. A prova 3, uma prova da Prefeitura de Inocência, no Mato Grosso do Sul, né? De advogado, provavelmente da Prefeitura, né? Alguma coisa nesse sentido, ou advogado da Câmara de Vereadores, né? Essas prefeituras pequenas sempre tem uma assessoria jurídica, composta de 1, 2, 3 advogados ali. Dentre os direitos do advogado, ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante, né? O que o advogado tem como prerrogativa, nesse sentido, como direito garantido? Né? Fala aqui no Estatuto da OAB, o artigo 7º, gente, cai muito, é o que eu falei, em OAB, em concurso, cai muito o artigo 7º, né? Uma das questões, a gente pegou uma parte da aula aqui só para falar sobre a questão do representante da OAB, tá? Como ele funciona. Busca e apreensão tem que ter o representante da OAB, escritório de advocacia, né? Tudo que é relacionado à profissão do advogado. Né? O advogado foi preso em flagrante no exercício da profissão, tem que ter um representante da OAB também ali, tá? A única exceção é quando o advogado ele não está no exercício da profissão, né? Então o cara está sábado bebendo, aí não precisa de representante da OAB, né? Comumente os delegados chamam, mas isso não está previsto no estatuto. O que o delegado, né, no caso de prisão em flagrante, deve fazer é comunicar à OAB daquela prisão em flagrante. Não há uma necessidade, mas comumente os advogados, a OAB ela é informada, né? Ligam para o presidente das prerrogativas ou o presidente da OAB para informar: doutor, tem um advogado assim preso, vocês querem vir prestar algum auxílio e tal, né? Mais no sentido de comunicar tal, manda o ofício, óbvio, para ficar documentado, mas comumente é avisado, tá? É avisado, né? Doutor, tem que vir alguém aqui, mas isso não é obrigatório, tá? Então fala lá, ter a representante, das 3 já fala ter representantes da OAB, aí a gente já sabe, né? Em questão de flagrante, sim. Quando preso em flagrante por motivo desligado ao exercício da advocacia, não, tá? Tem que ser ligado ao exercício da advocacia para ter a obrigatoriedade do representante da OAB. A OAB, ter representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, certo? Para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, correto. E nos demais casos, ou seja, aqueles que não são ligados ao exercício da advocacia, expressa a comunicação expressa. Perfeito, tá? Perfeito, essa é a alternativa correta, tá? Questão 4, uma questão lá no Paraná, né? Pato Bragado. Os procuradores municipais são parte integrante da administração pública, meta administrativa com preste aos gestores. De acordo com o Estatuto da Ordem, né, tem um artigo lá no Estatuto que fala que todos os advogados, né, independente de procurador, independente da autarquia, o cara é advogado, ele está sujeito ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, para punições, inclusive, administrativas, tá? Os procuradores municipais, etc. O advogado não pode contribuir com... perguntava sobre o processo legislativo, né? Como tem em sala de aula isso, que é muito comum, né, em programas de mestrado, doutorado, ocorrer nessa contribuição dos advogados. Falei, inclusive, que da OAB do Paraná que faz um trabalho bem legal nessa questão de processo legislativo. Existem estatutos da OAB, estatutos de ética comentados por advogados do Paraná, que a OAB meio que dá um patrocínio, fala, chama alguns advogados, entrega lá um artigo para ele fazer e fazem nessa parte. É bem interessante a OAB do Paraná nesse sentido, né, de fazer essa publicidade, né, é bem legal lá. E eles, e óbvio, né, tem um artigo lá do Estatuto de Ética que fala que o advogado, né, ele pode contribuir com o processo legislativo. É comum, tá? Advogados, não sei onde que vai estar aqui no material, mas é comum advogados participarem desse tipo de manifestações, né? O Código de Processo Civil novo, a gente até falou que quantos, né, advogados não tem como deputados federais, não tem como senadores, né? Quem melhor do que para fazer novas leis do que advogados? Então é muito comum, né, novos códigos, né, serem presididos, receberem ajuda da OAB, receberem ajuda de advogados, né, para que eles contribuam nesse processo legislativo,
tá? E tá em algum dos 200 incisos do artigo 7º lá, tá? Aqui fala do raio-x, até alguns incisos do artigo 7º tá falando nessa parte aí. Não sei qual dos materiais que tá, mas tem aí que a gente comentou, tá? A questão 5, uma outra questão de concurso, né? Acho que quase todos os concursos aqui eu coloquei o OAB só na prova. Mas é quase a mesma coisa, né? Eu creio que as questões de concurso até são um pouco mais difíceis que aquela questão de prova de ordem, tá? Primeiro que a prova de ordem vai até a alternativa D, então já diminui aí uma porcentagem, né? De você chutar e acabar acertando, né? E eliminando uma questão a mais. E comumente ao abrir, como é uma prova longa, uma prova que exige muita matéria, ela acaba sendo uma questão mais simples, menos cansativa, né? Policarpo é advogado, regularmente inscrito na OAB, mas está licenciado junto à entidade. No entanto, ele foi contratado por um cliente para que o representasse com urgência no processo judicial criminal, uma vez estar prestes a ser preso pela justiça. Com o objetivo de defender seu cliente, Policarpo ingressou no referido processo, praticando atos necessários em sua defesa, mas sem a procuração, evitando sua prisão. Nessa situação hipotética, segundo exposto lá no Estatuto de Ética, sobre a conduta de Policarpo é correto afirmar. A respeito do advogado licenciado, nós falamos aqui na parte de inscrição, né? O advogado, existem capacidades para você se inscrever na OAB, regramentos para você se inscrever na OAB, né? Tem a parte de licenciamento. Eu falei uma vez, até eu já fui licenciado. A minha carteirinha, essa que é a carteirinha, né, que a gente recebe como advogado, aí geralmente não tem nada, né? Quando tem os nossos dados, e aqui eu tenho uma certidão na época de licenciamento, né, que eu fiquei no MP durante um tempo, no Ministério Público, e aí no período que você fica, né, do Ministério Público, um cargo de assessoria, né, um cargo nesse sentido, você tem que se licenciar da OAB, ou você opta por um cargo ou por outro, né, são incompatíveis. Então, a minha carteirinha tem um registro, né, aí você faz o pedido lá, né, e aí eles registram na sua carteirinha. E aí a carteira de identificação eles pegam, né? E você retoma ela quando você voltar, tá? Algumas situações, obviamente, são mais exige o cancelamento, né? Mas a pessoa não quer mais advogar, requer penalidade, falecimento, pelo amor de Deus, né? Um caráter definitivo. Então, às vezes o cara ele virou ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. É possível, tá? Então, desde que seja em caráter definitivo, o cara quer cancelar o OAB dele, não tem problema, né? Por que o cancelamento ele acaba sendo mais problemático para você voltar, tá? Precisa passar toda a documentação de novo. Licenciamento não, você pede uma licença e vai prorrogando, né? E aí é mais fácil de você voltar, né? O cancelamento você pode voltar, mas é toda uma função depois, tá? Óbvio que em caso de falecimento não dá para voltar, né? Mas vocês entenderam, tá? Então, aqui, na hipótese de novo pedido de inscrição, não restaura o número de inscrição anterior. Então, é mais problemático, né, a questão do cancelamento do que do licenciamento, né? Então, por motivo justificado, você fala, olha, esses dias eu falei com um cara que ele é agente penitenciário, ele passou no agente penitenciário, ele pediu lá o licenciamento dele. Vou ficar aqui, se eu gostar eu fico, tal, né? De repente cancelo a OAB, mas se eu quiser voltar daqui a 10 anos eu volto, né? Quando eu aposentar, né? Daqui a 25 anos, 30 anos, não sei, os prazos de aposentadoria. Mas nessas situações, né, você pode licenciar a sua OAB. Todos os atos praticados por advogado licenciado, eles são considerados nulos, tá? Porque, embora o cara ele é advogado, ele passou lá no exame, ele não está apto aos atos do Estatuto de Ética, tá? Porque ele não é um advogado ativo, tá? Então, em virtude disso, né, o ato praticado no licenciamento ele é um ato nulo, tá? Mas, se não tivesse licenciado, poderia defender o seu cliente sem procuração, tá? Muitas das situações, o cara está preso em flagrante no momento lá.
Vamos supor numa manifestação, a polícia entende lá que essa manifestação é ilegal, o cara corre. Enfim, acontece alguma situação nesse sentido. O senhor está preso em flagrante. Aí o policial fala, o senhor é advogado dele? Sou, cadê a procuração? Não tem procuração. Então o senhor não vai representar ele? Acho que não, tá? Então, essa procuração ela pode ser feita até verbal ali, olha, doutor, ele é meu advogado, ele vai me atender, beleza, né? Quando chegar no momento de um processo, de um inquérito policial, né? E posteriormente o advogado pode formular essa procuração, sem problema nenhum. Mas principalmente durante prisão em flagrante, questão de delegacia, isso já é padrão, o delegado nem existe, tá? Beleza? Então a alternativa certa é a letra B. Questão 6, uma questão de investigador de policial, terceira classe, né? Quanto ao inquérito policial, além da amplificação de direitos de acesso, falam bastante, né? Esse acesso do advogado no inquérito policial, é correto afirmar que o direito dos advogados a assistirem seus clientes investigados sob pena de nulidade absoluta, tá? É obrigatório, né? O advogado ele poder assistir os seus clientes, porque senão, né, isso torna todos os atos ali nulos, tá? Pô, doutor, o senhor não pode entrar não, aí chega lá dentro da delegacia e fala, então, né, foi você que fez, você não foi, começa a pressionar o cara, pô, o advogado ali isso não vai acontecer, né, então, para evitar esse tipo de coisa, né, e mesmo que o cara fique em silêncio, né, o advogado é um dever, é um direito, cara. O advogado, o cara tá lá junto com ele. É raro isso acontecer, né? Eu pessoalmente nunca vi. Existe uma discussão a respeito das testemunhas do inquérito policial. A OAB fala que sim, os delegados falam que não. Tem essa discussão, tá? Mas dependendo até da prova. Se for uma prova da OAB, você tem que colocar com o advogado, pode ouvir as testemunhas também. Se for uma prova de delegado, eles não, a Associação dos Delegados Nacional lá entende que o estatuto, né, não fala abertamente sobre as testemunhas. A gente já comentou sobre isso na aula, tá? O advogado pode ter acesso a todos os conteúdos de inquérito policial? Tem exceção? É óbvio que tem, né, velho? Estamos no curso de Direito. Então, sobre regra, o advogado pode ter acesso e documentar todos os essa parte de deixa eu abrir o estatuto da OAB que é mais fácil. Quando fala do artigo 7º, né, um monte de direito aqui que o advogado tem, né, e aí dentre eles fala aqui a respeito aqui, ó, examinar em qualquer instituição, quando mesmo sem procuração, os autos de flagrante, ainda que conclua a autoridade, podendo tomar cópias, apontamentos, meio físico ou digital. Brincamos, né, que teve essa mudança por causa do meio digital, né, para poder tirar cópia, etc. Tá? Então, nessas situações, o advogado ele pode ter acesso a todas as questões do inquérito policial, com algumas exceções. Quais? Primeira, a questão das investigações ainda em andamento, tá? Então, por exemplo, a gente até brincou, né? Vamos supor que tem uma interceptação telefônica, aí o delegado deixa o pedido lá de interceptação telefônica ou de mandado de busca e apreensão para o juiz. E aí o advogado vai olhar e fala, doutor, o senhor pediu busca e apreensão? Pedi. Ah, tá bom, na casa dele? O advogado sai dali, liga pro cliente e fala, meu irmão, tira a droga, tira a arma da casa, velho, a polícia vai amanhã ali entrar. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, o advogado também não pode ter acesso a esse tipo de conteúdo de investigações ainda em andamento, tá? Tem uma outra exceção que parte da questão de procuração, né? Sobre regra, o advogado ele pode ter acesso aos autos mesmo sem procuração, né? Tem uma exceção, algumas exceções, né? A gente comentou em sala de aula em relação a segredo de justiça, tá? Crimes contra menor de idade, crimes em relação à dignidade sexual, esse tipo de questão não precisa de procuração para ter acesso ao inquérito policial também, tá? Organização criminosa precisa de procuração para ter acesso, tá? O que é o desagravo, né? Acabamos de passar agora do material sobre o desagravo, né? O desagravo é uma manifestação da OAB
né, ó, pode ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão. Além do crime, né, que aí é correspondente aqui, aqui, ó, constitui crime violar direito prerrogativo do advogado, né? Além de crime, nós temos também uma previsão de desagravo da OAB. O que é o desagravo? Né? Eu vou deixar essa foto aqui para vocês verem como é que é. Geralmente, quando um delegado viola prerrogativas, um promotor, um juiz, alguém, né, vai lá e viola uma prerrogativa do advogado, o que a OAB faz? Né? Ela faz um documento, né, desagravando determinado delegado, determinado promotor, aquele que violou as prerrogativas do advogado. E aí o que eles fazem? Eles vão, por exemplo, nesse caso aqui foi no primeiro DP, né, na primeira delegacia de polícia aqui de Dourados. Então, eles se encaminham para o local, né, chamam todos os advogados ali, principalmente quem está na gestão da ordem, né, quem participa da prerrogativa, quem participa, nesse caso, dos advogados criminalistas, presidente, secretário da OAB, conselheiros, todo esse pessoal que está na gestão. Né? Eles se locomovem até o local e ali fazem a leitura, né, deste documento, chamam a imprensa, né, para dar uma publicidade. Né? É como se a OAB tornasse público que aquela autoridade é uma pessoa não grata ali, né, pela OAB, é uma pessoa que viola prerrogativas, é uma pessoa que traz um vexame público para aquela pessoa. Né? Isso que é o desagravo. Né? Outras instituições têm a previsão do desagravo, mas honestamente nenhuma é tão forte igual a da OAB. A OAB, o desagravo fica uma situação muito vexatória. Né? Eu até brinquei, inclusive, que uma vez eu trouxe um delegado para poder falar, né, palestrar na Anhanguera, que eu dou aula lá também. E aí uma vez um advogado veio comentar comigo, falou: Pedro, por que você trouxe esse cara? Aí eu falei: pô, porque eu gosto dele e tal, assim, ele tem uma opinião diferente da minha, mas eu gosto disso, porque concordar entre iguais, beleza, tem que às vezes trazer um cara diferente, com opiniões diferentes, né, para que o aluno também tenha essa experiência, né? Tem delegado que fala: porque eu prendo, não sei o que, prendo, não sei o que, prendo. É legal às vezes os alunos terem também essa noção, para, né, conseguirem, né, ter os dois lados e se decidirem. Bom, e aí ele falou: pô, mas esse cara foi desagravado pela OAB, assim, assado. E aí eu repensei, eu falei: puxa, é verdade, né? Às vezes a gente fica chamando e convidando pessoas que são desagravadas, que não contribuem, que não respeitam lá o código de ética. E eu dei uma mudada no meu pensamento e passei a deixar de chamar, sabe, essas pessoas que pelo menos são desagravadas na OAB, que tem esse tipo, mesmo que, né, mesmo que sejam opiniões contrárias, eu mudei de ideia, entendi a opinião do cara. Falei: puta, você tem razão, eu vou repensar isso, e nunca mais chamei. Né? Então, resumindo, né, o material vocês têm no grupo, né, eu já mandei para vocês. Boa prova amanhã. Só uma revisãozinha simples, né? A maioria de vocês foi bem na P1, a P2 também está bem tranquila, tá? Boa prova a todos. Tchau.